Ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Jorge Fão, a quem peço, Sr. Deputado. Peça sempre, Sr. Deputado. Sim, Sr. Deputado, veja lá, tem a palavra. Fiquei sem saber exatamente o que é que pedia. Com certeza, este aviso naturalmente não é um aviso, é um pedido. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Dr. Luís Novaes, cumprimentar todos os colegas presentes nesta audição, Comunicação Social, trabalhadores, estaleiros navais representados aqui pela direção da Comissão de Trabalhadores. Doutor, há bocado o doutor dizia o seguinte, até ontem estávamos no cenário zero, ou estávamos a zero relativamente aos estaleiros navais de Viana do Castelo. Zero. A partir de ontem passamos ao estado, ao cenário 1, portanto, efetivamente a situação na sua ótica melhorou. Passamos ao 1. Passamos a 1, enfim, de qualquer maneira, aquilo que eu registrei da sua afirmação foi que houve uma evolução no seu entendimento em relação àquilo que ontem foi anunciado. A nossa opinião, sinceramente, é que, não sei se passamos ao estádio 1 ou ao ponto 1, mas se foi ao ponto 1, foi ao ponto 1 da estaca zero ao fim de 9 meses desta história recente dos estaleiros navais de Viana do Castelo, a qual o senhor acompanhou, e fico história recente, no âmbito já do exercício deste Conselho de Administração da Empordef, do qual o senhor fazia parte, e, portanto, estes 9 meses foram exatamente 9 meses em que, agora, ao fim, o que é anunciado é decisão de privatizar os estaleiros navais de Viana do Castelo, com o anúncio da preparação de um memorando para a abertura de um concurso que levará, eventualmente, à privatização. Isto dizia-se há 9 meses atrás. O Orçamento de 2011 já previa a privatização parcial dos estaleiros navais de Viana do Castelo e o desenvolvimento de um plano de recuperação da empresa. Portanto, aí estaca zero. E o anúncio que foi feito foi encontrar formas de financiamento, não através da injeção de capital público do Estado, afirmado pelo Sr. Primeiro-Ministro, mas formas de financiamento para relançar a atividade dos estaleiros navais de Viana do Castelo, que efetivamente tem estado, como o senhor sabe, em termos de desempenho, de construção, de trabalho em novas construções, completamente parado. O senhor doutor acompanhou com pormenor, obviamente como administrador do Empordef, e aliás, dizendo já, como disse várias vezes, acompanhando com pormenor o dossiê dos estaleiros navais de Viana do Castelo, acompanhou tudo isto. Naturalmente, sabe que em 2011, em junho, foi anunciado o que foi a suspensão, e o cenário depois foi-se repetindo em constantes avanços, recuos, anúncios, bluffs, dizendo-se que sempre estava para amanhã, durante estes meses todos, o anúncio da solução. O anúncio da solução. O senhor, além de ter acompanhado, tanto quanto sei, participou ativamente na discussão de todo este processo, na análise daquilo que em outubro eram 9 interessados ou 8, que depois foram caindo progressivamente e que em dezembro supostamente era só um com consistência e válido, parceiro, mas que depois parece que entre dezembro e fevereiro desapareceu esse parceiro e em março há novamente 6 interessados nos estaleiros navais de Viana do Castelo, que é o que é anunciado como potenciais interessados neste processo de privatização. Bom, e o que acontece é que ao longo de todo este tempo que o Sr. Doutor acompanhou, conhece de pormenor, no fim deste percurso, em março, o Sr. demitiu-se. Bom, mas o Sr. demitiu-se dizendo, entre outras coisas, isto. Ou seja, justificou a sua demissão dizendo o seguinte: a falta de decisão fazem dos estaleiros navais um barco à deriva. A minha demissão é um grito de revolta contra a inércia que está a fazer desaparecer os estaleiros navais de Viana do Castelo. Disse ainda, pesou na minha demissão o facto da administração da Empordef ter bloqueado uma possibilidade de financiamento que permitia construir os navios encomendados para a Venezuela. Entre outras coisas que eu naturalmente não reproduzo e não cito, porque acho que estas são por demais suficientes, graves, porque se correspondem à realidade, não ponho em causa, se os senhores afirmam é porque correspondem à realidade, e extremamente preocupantes, porque demonstra ou confirma a tese de que, durante praticamente estes 8 meses ou 9 meses, nada evoluiu, e aliás o senhor confirma. Inércia, indecisão, bloqueamento, falta de capacidade de reagir às situações que tinham para gerir.
E, portanto, Sr. Doutor, respeitando aqui o pedido do Sr. Presidente, o que lhe pedíamos e o que eu lhe pedia era o seguinte. O senhor reafirma estas justificações que estiveram na base do seu anúncio de demissão? Primeira pergunta. Segunda pergunta sobre esta mesma matéria. Se reafirma, acha que efetivamente se poderia neste espaço de tempo já ter encontrado solução para os estaleiros navais de Viana do Castelo? Ou seja, existiram realmente propostas credíveis que podiam ter sido aprofundadas, mas aceites e sobre as quais devia ter havido decisão? É outra questão que lhe coloco. Houve realmente 8 parceiros interessados inicialmente que reuniam condições à partida para o efeito? Ou não houve? Acha credível que neste momento, depois de terem dito que já não havia 8 e havia 1, acha credível que agora se anunciem novamente 6? Estes 6 serão daqueles 8 ou serão novos interessados? Queria colocar uma questão relativamente ao Douro Azul e concretamente à construção, à hipótese da construção dos navios, dos 2+2, tanto quanto sei, navios, ditos navios hotel, para a empresa Douro Azul. Percebeu-se claramente que o Sr. acompanhou isso com muito pormenor e com um investimento significativo, supostamente, penso eu, porque entendia que aquilo era um bom negócio para os estaleiros navais de Viana do Castelo. Ou era negócio, melhor dizendo, para os estaleiros navais de Viana do Castelo. O que eu perguntava realmente era o seguinte: o senhor acha que realmente esse processo, que não chegou a concretizar-se, e que não sei se está completamente encerrado, era um negócio ou um contrato que interessava e que foi um erro não ter aproveitado para os estaleiros navais de Viana do Castelo? Os estaleiros tinham condições, no seu entendimento e da avaliação que fazia, para cumprirem esse contrato nas condições financeiras que estavam desenhadas em termos gerais e no grau de exigência em termos de contrato, em termos de tempo para o cumprimento do contrato? E a última pergunta. Os navios asfalteiros não arrancaram a sua construção porque, efetivamente, o Governo nunca disponibilizou ou nunca deu luz verde à Empordef para encontrar linhas de financiamento necessárias para adquirir as matérias-primas básicas, aço e sistemas propulsores para iniciar a construção? Deixava estas perguntas e, naturalmente, corroboro algumas das questões que já foram colocadas anteriormente, que vêm exatamente nesta mesma linha. E agradecia respostas também diretas, tal como coloquei as perguntas que acabei de formular. Obrigado.